O que é que acontece nessa célulazinha aqui, nessa célula folicular? Quais são os eventos, quais são os mecanismos que ela tem, qual é a maquinaria dela que é intrinsecamente e extrinsecamente regulada para ela secretar T3 e T4. Então, isso aqui, gente, é a representação de uma única célulazinha folicular. Isso aqui é uma célula do folículo, que a gente chama de célula folicular. Onde é que está a célula folicular novamente? É aqui, ó. É cada uma dessas célulazinhas. E cada uma dessas célulazinhas aqui nesse desenho dá para entender melhor. Aqui a gente tem as células foliculares ao redor do colóide. O colóide está aqui dentro. Ele é delimitado pelas células foliculares. E entre as células foliculares passam capilares, né? Então, uma célulazinha dessa é o que está sendo representado aqui em azul, certo? Aqui na parte de cima está o colóide. Então, imagina que aqui em cima, na verdade, é o interior do folículo, né? O colóide, que é isso aqui, acompanha aqui o meu cursor, ó, a parte coloidal está aqui em cima, essa região daqui de cima. E a parte dos capilares está aqui para baixo. Então, na parte de cima, nós temos a membrana apical, separando essa célula do colóide, e aqui a membrana basal, que separa ela da irrigação e do espaço intersticial. Então, é esse esquema que a gente vai seguir agora. O que, que acontece para essa célula secretar T3 e T4? Primeiro de tudo, existe um micronutriente importantíssimo, crucial, sem ele nada disso aqui vai acontecer, que é o iodo, que é transportado na corrente sanguínea na forma iodeto, na sua forma reduzida, né, na forma iônica, que é o iodeto. E existe um transportador aqui na membrana apical, claro tem que ser, ou desculpa, na basal, claro que tem que ser na membrana basal, porque ele vem pelos capilares, né, ele é um suprimento nutricional para essa célula aqui, por aqui também chega oxigênio, enfim, aqui chega o iodeto, que é transportado por esse transportador ativo secundário, que é o que? O NIS. Ele aproveita o transporte de duas moléculas de sódio e por atração, né, já que o sódio é positivo, ele leva junto o iodeto. Claro, para haver esse gradiente de entrada do sódio, é muito importante a atividade da bomba de sódio, potássio, ATPase nessa membrana aqui também. Então, tudo isso aqui está acontecendo e esse é um transporte constante, permanente, basal e ativo do iodeto. O iodeto, ao entrar nessa célula, o próprio ambiente intracelular já faz com que ele rapidamente vá para o outro lado pro outro lado da célula. Né? Ele chega lá, devido à carga dele, da forma molecular dele também, ele rapidamente ele já alcança a outra membrana da célula, e lá na membrana apical é onde tem um outro transportador, já esse transportador aqui é por difusão mesmo, mas ele deixa passar esse iodeto por ele. Essa bomba que a gente chama, aliás, não é exatamente difusão, certo, gente? Esse transporte aqui também é ativo, mas não é secundário. Né? Eu não preciso, eu não aproveito a passagem de um sódio ou de um outro elemento. É um transportador específico para o iodeto, que é chamado, até há poucas décadas atrás não se conhecia como é que esse iodeto conseguia vir da membrana basal e chegar lá no colóide. Hoje a gente já sabe que existe esse transportador que é a pendrina, que está presente em outras células também. Aqui a função dela é transportar esse iodeto através da membrana apical e ele vai até o colóide. Mas, ao mesmo tempo, realmente é de forma simultânea mesmo, o que é que está acontecendo? Essa célula aqui, ela também sintetiza uma importantíssima proteína que se chama tireoglobulina, que é essa TG. É o que está sendo demonstrado aqui. Retículo endoplasmático sintetizando esses aminoácidos que se ligam e formam essa proteína que é a tireoglobulina, que é levada para fora, né, exorcitada para esse espaço aqui coloidal, que é o lúmen do folículo, que é onde está esse colóide. O que é que essa tireoglobulina tem de especial? Pensem no nome, gente. É uma
tiroglobulina. Vocês lembram que tipo de hormônio são os hormônios da tireoide, T3 e T4? Eles são aquele tipo de... Eles não são nem peptídicos, nem esteroides. Eles são hormônios derivados de um único aminoácido. Que aminoácido é esse? É a tirosina, certo? T3 e T4 são formados através da iodação da tirosina. Então, esse aminoácido, tirosina, vai ser iodado, ele tem que ser ligado a um iodo. De onde vem esse iodo, a gente já sabe, né? E onde é que está essa tirosina? Esse resíduo de tirosina, né? Esse aminoácido está onde? Está aqui, na tireoglobulina. É a tirosina que forma a tireoglobulina que vai receber esse iodo. Daí a importância dela. E tudo isso vai acontecer onde? Vai acontecer aqui no colóide. Acontece que para esse iodo, para essa tirosina da tiroglobulina, né? Tá tudo acontecendo agora na tiroglobulina, certo? Para a tirosina dela, que constitui ela, que está lá formando ela, ser iodada, tem que acontecer a oxidação desse iodeto. Ele, enquanto é iodeto, não vai conseguir se ligar. É a própria oxidação do iodeto que já faz ele reagir e se ligar a essa tirosina. E é isso que vai acontecer aqui no colóide. Aqui no colóide, na membrana apical, existe uma enzima que se chama, olha o nome, tireoperoxidase. É uma oxidase, ou seja, ela é uma enzima que é capaz de gerar alguma molécula que oxida outra. Vai oxidar quem? O iodeto. Essa tireoperoxidase, na verdade, é um complexo enzimático formado por quem? Por tudo isso aqui. E é isso aqui que vai acontecer nessa membrana e no colóide e com essa tireoglobulina também. Vamos lá. A gente tem a tireoglobulina sendo produzida e levada para fora do colóide. A gente tem o iodeto sendo carregado pela pendrina. Aqui é o complexo proteico chamado tireoperoxidase, que é constituído por tudo isso aqui nessa membrana apical que a gente vai ver agora. Isso envolve a ação de uma enzima que a gente chama de NADPH oxidase, que existem vários tipos de NADPH oxidase. A gente chama ela de inox e de duox também. O que é que uma NADPH oxidase faz, gente? Ela é uma oxidase da NADPH, ou seja, ela oxida uma NADPH. Se ela oxida uma NADPH, você já sabe o que é NADPH, né? A NADPH, enfim, eu já falei na aula passada, ela vai tirar esse elétron da NADPH, ou seja, ele vai ser oxidado pela duox, e esse elétron liberado aqui pela duox vai transformar o oxigênio em uma espécie reativa de oxigênio, que é o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, que é uma espécie reativa de oxigênio, tem a capacidade oxidativa. Ele oxida alguém. Quem é que ele vai oxidar? Ele vai oxidar o iodo, na verdade, o iodeto. O iodeto sendo oxidado vira iodo. Vamos lá, repetir. A gente tem o NADPH, né? O NADPH que está na sua forma reduzida, ele vai ser oxidado. Quando ele é oxidado, ele perde um elétron. Esse elétron vai ser utilizado para formar o peróxido de hidrogênio. Quem faz isso é a duox, tanto que ela se chama uma NADPH oxidase. Esse peróxido de hidrogênio é uma espécie ativa de oxigênio, ele tem a capacidade oxidante. Ele oxida quem? O iodeto. Assim que o iodeto é oxidado, no momento em que ele vira iodo, quando ele é oxidado, simultaneamente a oxidação desse iodeto faz com que ele se ligue às tirosinas que constituem essa tireoglobulina, ok? Então, as tirosinas que formam a tireoglobulina estão sendo iodadas por esse iodo que agora já é iodo. Lembrando, tudo isso aqui, gente, está acontecendo na tireoglobulina, que veio lá de dentro da célula. A tireoglobulina que tem as tirosinas que estão sendo iodadas. Ok?
Acontece que, quando essa tirosina é iodada, ela pode receber mais de um iodo, na verdade. Quando uma tirosina recebe um iodo, forma o que a gente chama de quê? De MIT. Esse M é de mono, significa que tem um iodo na tirosina. E o DIT, dois iodos. O D é de di, né? É a diiodotirosina. São dois iodos na tirosina, ou a tirosina iodada por dois iodos. A tirosina ela tem essa capacidade de ser iodada por um ou por dois iodos. Então, quando ela é iodada por um iodo, a gente chama de monoiodotirosina. E quando ela é iodada por dois iodos, a gente chama de diiodotirosina. Os famosos MIT e DIT. E o que é que acontecerão com esse MIT e com o DIT? Lembrando, isso aqui, gente, não está acontecendo separado. Está tudo ainda aqui na tiroglobulina. E essa tiroglobulina ali está onde? Está envolvida aqui pelo colóide. Por isso que forma essa geleiazinha aqui que ele está demonstrando como se fosse um pedaço do colóide onde tudo isso está acontecendo. Se formando MIT e DIT. Ou seja, a tirosina está sendo iodada aqui no lume, que é onde está o colóide, formando-se monoiodotirosina e diiodotirosina. Acontece que uma pode se ligar à outra. Se uma diiodotirosina se liga a uma outra diiodotirosina, DIT mais DIT, isso aqui vai resultar em quê? Em duas tirosinas com 4 iodos, para Z, o famoso T4. E quando uma monoiodotirosina se liga a uma diiodotirosina, ou seja, MIT mais DIT, formam o quê? Duas tirosinas iodadas por 3 iodos. Para Z é o T3. Então é assim que se sintetiza T3 e T4. O que a gente tem que entender agora é que nada disso ainda existe de fato. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo, ligado aqui a essa tiroglobulina. Está tudo acontecendo nos aminoácidos dessa própria proteína mesmo. Está tudo ainda ligadas à tiroglobulina. É basicamente isso aqui. A gente tem a ação daquela peroxidase. Aqui eu tenho a tirosina. Tirosina está onde? Na tiroglobulina. Quando acontece a atividade da peroxidase, aqui ó, o peróxido de hidrogênio oxida o iodo. O iodo, então, se liga a essa tirosina e ele pode formar MIT ou DIT, monoiodotirosinas, ó, um iodo, ou diiodotirosina, dois iodos, que vão se acoplar nessa fase de acoplamento. A fase de acoplamento é quando ou uma MIT se liga a outra MIT, ou uma MIT se liga a outra DIT, ou uma DIT se liga a outra DIT. Quando uma MIT se liga a uma DIT, forma o quê? A triiodotironina, que é famoso T3, o hormônio ativo da tireoide. E quando uma DIT se liga a outra DIT, forma a tetraiodotironina ou tiroxina, que é o T4, que não é a forma ativa da tireoide, mas que facilmente pode ser convertido em T3. Para ele ser convertido em T3, ele tem que fazer o quê? Perder um desses iodos. Aí ele, especificamente um iodo de uma região específica, para poder virar um T3. Onde é que isso vai acontecer? Preferencialmente lá na célula-alvo, certo? Então a gente ainda vai chegar lá. Aqui no nível da tireoide é sintetizado o quê? T3 e principalmente a grande quantidade é de T4, que é como se fosse um pró-hormônio. Né? O T4 ainda vai virar T3 lá na célula-alvo, mas também se sintetiza T3 aqui, aqui no colóide. Então, vocês podem acompanhar que ligado ainda à tiroglobulina, nós temos a formação de MITs e de DITs e de T3 e T4, já que uns estão se ligando a outros. Eles formam essa estrutura proteica onde tudo está acontecendo. Quando isso acontece, acontece um estímulo para essa célula reabsorver essa estrutura, esse pedaço do colóide onde tudo isso está acontecendo. No processo, para quem lembra da química lá, do ensino médio, que a gente chama de
pinocitose ou micropinocitose, que é quando acontece esse estímulo para formarem essa espécie de braços, né, essas projeções que são os pseudópodos, que englobam esse pedaço do colóide onde está essa proteína, essa tiroglobulina, onde tudo está acontecendo, que também pode ser facilitado por uma proteína chamada megalina, que estimula isso aqui também, formando então um processo de pinocitose que reabsorve esse pedaço do colóide para dentro, e aqui dentro ele forma uma região dentro da célula, como se fosse uma própria organela dentro da célula. Ele começa a formar uma vesícula. E essa vesícula, ela se junta aos lisossomos. Lisossomos é onde estão, é uma espécie de organela, onde tem várias enzimas, inclusive peptidases. É uma região rica em peptidases, que são proteases também, que quando se juntam a essa globulina que foi reincorporada para dentro da célula, o que é que ela vai fazer? Vai quebrar essas ligações aqui. Uma vez quebrando, o que é que vai ser liberado? O que é que uma protease faz? Quebra as ligações que estão ligando um aminoácido a outro ou algum componente desses ao outro. O que houver ainda de MIT e de DIT que não formou nem T3 e T4 vai ser liberado também. Eles podem sofrer ação de enzimas que são desiodases. Olha o nome, o que é que uma desiodase faz? Ela retira o iodo, esse iodo ele pode ser reciclado, e todo o processo acontece novamente. Iodo aqui é bastante precioso, mas o principal aqui que vai ser liberado é o que, gente? T3 e T4. É aqui que eles vão ser liberados. Uma vez liberados, eles são transportados para fora da célula. Isso aqui não é exocitose, certo? Eles não é aquele processo da vesícula que se junta aqui com a membrana plasmática para ver o processo de exocitose. Até pouco tempo também imaginava-se que fosse por difusão, já que eles têm uma certa característica lipofílica também, mas hoje já se tem descoberto o transportador específico para eles, que é o MCT8, que é um transportador de aminoácidos também. Então é bastante oportuno que esse transportador também sirva para transportar T3 e T4, inclusive aqui nessa célula da tireoide, ele joga o T3 e T4 para fora da célula. Uma vez fora da célula, eles vão encontrar quem? Irrigação, e vão finalmente cair na corrente sanguínea para circular por elas e atingir as suas células-alvo. Bastante coisa, né, gente, para a gente entender tudo que acontece dentro dessa única célulazinha folicular, mas são todos esses mecanismos que permitem o quê? Resumindo, o que é que está acontecendo aqui? Iodação da tirosina para formar T3 e T4. Acontece que, para haver essa iodação, o iodeto tem que ser oxidado, e essa tirosina está presente onde? Na tiroglobulina. Isso tudo acontece no colóide, que tem que ser reabsorvido para poder ser quebrado e liberar esse T3 e T4. Tudo isso aqui é bastante regulado. Cada um desses processos são bastante regulados. O mais interessante é saber como cada um desses processos aqui podem ser regulados também. Porque, gente, regulando esses processos aqui, a gente regula a secreção de T3 e T4. E é isso que o TSH quer fazer, por exemplo. E é isso que está sendo demonstrado aqui nesse gráfico também. Aqui à direita, gente, é só uma outra ilustração, que eu não vou repetir, mas eu quero que vocês se familiarizem com outras possibilidades de gráficos também, né, para não saberem explicar só os que eu mostrei para vocês. Mas aqui é o processo de síntese T3 e T4, tudo que a gente viu até aqui, ó. Tiroglobulina sendo iodada, o iodo sendo oxidado, sendo incorporado à tirosina, acontecendo a reabsorção e a síntese T3 e T4 para a corrente sanguínea. O que está sendo demonstrado aqui são outros processos aqui na esquerda, nessa mesma célula, que é o que? Como o TSH estimula isso aqui. O estímulo do TSH a gente já sabe quais são, é através da proteína GS e GQ, né? Segundo os mensageiros decorrentes da ação da fosfolipase C e da adenilate ciclase. Eles estimulam, inclusive, aquela oxidase, a tireoperoxidase, ele estimula fatores, a transcrição gênica de todas essas enzimas, transportadores, o próprio transportador, aqui o NIS, o transportador do iodeto,
a pendrina, tudo isso aqui é estimulado pela ação do TSH. É por isso que ele tem essa capacidade de vir lá da adenopófise, chegar aqui e estimular essa célula a sintetizar mais T3 e T4, porque ele estimula tudo isso aqui. E principalmente a proliferação de genes, a expressão de genes que vão controlar, inclusive, o crescimento dessa própria célula, a proliferação dessa própria célula, não só os mecanismos de síntese que ela tem, mas a proliferação dela. Tudo isso aqui pode ser estimulado por essas vias do TSH também. Aí, aproveitando, fazer uma pergunta bem básica para vocês, mas eu quero saber se vocês realmente estão atentos. O que acontece se por algum motivo essa célula aqui começar de forma independente a produzir mais T3 e T4? O que é que acontece com os níveis de TSH? Concentração plasmática de TSH, o que é que acontece? Engraçado, eu fiz uma pergunta, mas aqui é o contrário do que eu perguntei, né? Mas é porque o contrário também é verdadeiro. Eu perguntei se o aumento do T3 e T4 o que é que vai ocasionar no TSH? Vai ocasionar a diminuição dos níveis de TSH. E a diminuição do T3 e T4, essa setinha aqui está para baixo, porque é o contrário do exemplo que eu perguntei, a diminuição, se por algum motivo essa célula ela perde a capacidade e começa a diminuir menos T3 e T4, o que acontece com os níveis de TSH? Aumenta. É porque eu mostrei uma coisa e perguntei o contrário, normal. Coisas da minha cabeça mesmo. Mas é bem simples entender isso, né? Isso é retroalimentação negativa. E as consequências disso, aí são várias. Porque TSH alto o tempo inteiro vai desencadear outros eventos também. Ele pode começar a estimular também o crescimento da própria célula, a proliferação da própria célula. Ou seja, hipotiroidismo também pode causar bócio. Nesse caso, o bócio vai ser uma consequência dos níveis altos de TSH. Vamos supor que o hipotiroidismo que a gente chama de primário, por que é primário? Porque que é a célula secretora está com deficiência de... Tem um monte de coisa aqui que pode dar problema, né? Qualquer enzimazinha dessa, qualquer processo desse que aqui tem algum defeito genético mesmo da expressão, vamos supor que eu tenha deficiência de secreção de tiroglobulina. Então, o TSH vai aumentar porque se eu tenho deficiência de expressão de tiroglobulina, eu não vou conseguir responder proporcionalmente ao estímulo que eu receber do TSH para sintetizar T3 e T4. Mesmo que o TSH aumente, o aumento em resposta a ele de T3 e T4 vai ser limitado, porque essa célula não consegue fazer tanta tireoglobulina. Em resposta a isso, mais TSH vai aumentar. TSH aumenta, porém esse TSH ele aumenta na tentativa de normalizar esse T3 e T4, mas ele não vai conseguir, porque essa célula não consegue responder proporcionalmente. O que é que vai acontecer com essa célula? Mediante aumento de TSH. Já que ela não consegue proporcionalmente secretar mais T3, T4, porque ela tem deficiência aqui, ela vai começar a responder de forma a crescer e a se proliferar. Isso é sinônimo de quê? Da glândula crescer. Isso pode criar um bócio, pode fazer a glândula crescer mesmo, gerando bócio. Então, o bócio pode ser tanto a causa como a consequência. A gente vai já falar mais a respeito disso. Aqui é só um ilustrativo do que seria, por exemplo, um gráfico de concentração plasmática de TSH por concentração plasmática de T4. Vocês podem ver que dificilmente a gente vai ter concentração plasmática de algum neurohormônio hipotalâmico, né? É muito difícil de fazer a concentração, até porque a ação deles é mais ali no sistema porta hipofisário. Dá para dosar eles no plasma, sim, mas é bem mais caro e bem mais difícil. Voltando aqui, concentração de TSH, que é quem estimula e quem responde à retroalimentação negativa, né, pela concentração de T4. Aqui a gente tem os níveis, por exemplo, aqui no meio, onde está esse triângulo aqui, são os níveis de
eutiroidismo, ou seja, são os níveis normais de produção de T4. Nos níveis normais, a gente pode ver que para sempre que aumenta um, diminui outro, e vice-versa. Já nos níveis de hipotiroidismo, a gente tem o que? Níveis, para níveis bem mais baixos, aqui a concentração de T4, níveis baixíssimos de T4, que é justamente o que configura o hipotiroidismo, a incapacidade de responder em níveis adequados de T4, onde é que estão os níveis de TSH? Bem acima dos níveis normais, né? Bem acima, já tentando compensar. E aqui está deixando claro que essa compensação não está dando certo, porque o nível de TSH está alto, e mesmo o nível de TSH estando alto, os níveis de T4 estão aqui indetectável, estão abaixo, tanto que nem aparece aqui no gráfico, ó, estão abaixo dos valores detectáveis. O que pode acontecer que não está demonstrado aqui nesse gráfico é o que? Quando os níveis de TSH estão altos e os níveis de T4 estão na faixa normal. Isso pode ser o que? Isso é eutiroidismo? Não. Aqui a gente pode até ver que ainda existe aqui alguns TSHs altos acima do normal, mas dentro da faixa do eutiroidismo. Por que eu chamo isso aqui de eutiroidismo? Porque, gente, os níveis altos de TSH estão funcionando, estão conseguindo, via estímulo, eles estão respondendo a uma diminuição transitória do TSH. Em resposta a isso, eles aumentam e eles conseguem trazer de volta os níveis de T4. Ou seja, não está tendo um hipotireoidismo primário. A célula que secreta o T4, a célula folicular, está respondendo ao TSH, mesmo esse TSH estando mais alto, essa elevação do TSH está sendo suficiente para manter aqui essa célula que secreta T4 em seus níveis normais de secreção, mesmo que seja às custas de níveis acima, né, anormalmente mais altos de TSH. Se isso for transitório, beleza, isso está sempre acontecendo com a gente, é o normal. Porém, se permanentemente um organismo precisa de níveis elevados de TSH para manter um nível normal de T4, aí significa que está tendo alguma deficiência, porque está tendo um novo nível de equilíbrio, né? E para mais, é verdadeiro. A gente tem nos quadros de hipertiroidismo que os níveis de TSH, na tentativa de compensar a secreção do T4, que é tão alta, eles baixam para valores indetectáveis, né? A gente não consegue mais nem detectar TSH, eles estão completamente suprimidos aqui, porque os níveis de T4 estão muito altos no plasma. Então, um gráfico desse a gente já consegue interpretar tudo baseado na retroalimentação negativa. Ainda tem outro nível de regulação que nem depende do TSH. Isso aqui não é muito discutido. Isso aqui acredito que eu nem lembro se tem em algum livro, mas é algo muito importante a gente entender. Porque, por exemplo, vamos supor, se o excesso de iodo ou a diminuição do iodo, o que aconteceria? A gente sabe que na nossa dieta ocidental, já que o nosso sal é iodado, né? O nosso sal ele passou a ser iodado justamente para suprir a deficiência de iodo, que historicamente foi a causa de hipotiroidismo, por exemplo. Aí, para suprir essa deficiência, passou-se a exigir a iodação do nosso sal de cozinha, sendo que hoje em dia a nossa alimentação tem excesso desse sal, né? Então, o que aconteceria com o excesso desse iodeto? De fato, muito interessante que acontece também é que existe um nível de regulação que é independente de TSH, que é um efeito que a gente chama de efeito de Wolff-Chaikoff. Todos esses pontos, esses mecanismos, principalmente de regulação da oxidação do próprio iodo, a oxidação do iodeto e a sua integração às tirosinas da tiroglobulina, mas também o seu próprio transporte, tudo isso tem também uma forma de ser regulado intrinsecamente por essa própria célula, caso esse iodeto aumente ou diminui, sem envolver os níveis do TSH. Porém, essa regulação intrínseca ela é transitória.
Se isso continuar, mais cedo ou mais tarde, os níveis de TSH serão prejudicados. Essa regulação, como é que ela consegue ser independente do TSH? Essa célula, ela consegue também inibir a ação do TSH através da inibição do AMP cíclico, que é uma das formas de que o TSH usa para estimular a ela mesma. Porém, isso só dura até os níveis de AMP cíclico voltarem ao normal, né? Então, sempre que vocês virem alguém comentar com vocês a respeito da variação dos níveis de iodeto, da disponibilidade para mais ou para menos de iodo, você de imediato, você pode ter em alguns dias, né, de faixa transitória ali, não vai acontecer nada, porém, se isso não for regularizado, você não vai identificar nem, você pode começar a identificar alteração do TSH, mas ele não vai conseguir estimular ou diminuir o estímulo de T3 e T4. Se não der tempo desses níveis de iodo voltarem ao normal, aí sim o TSH vai entrar em ação, é quando esse iodo consegue causar uma alteração para hiper ou hipotireoidismo. Voltando só essa questão do hipotireoidismo primário, é uma das principais causas de, já adiantando, né, já deixando vocês curiosos da importância que é as ações desencadeadas pelo hormônio da tireoide, pelo T3, no caso de hipotireoidismo primário, gente, acontece do feto ser natimorto mesmo, de não acontecer nem o desenvolvimento daquela vida. Se, por algum motivo genético, a célula folicular daquele embrião tiver alguma deficiência de não produzir T3 e T4. Se ela não consegue produzir, aquele organismo nem vai se desenvolver. E quando essa deficiência não é total, mas é grave ainda, o que vai ser de imediatamente prejudicado naquela fase da vida em que o organismo está se desenvolvendo é o sistema nervoso central. E o sistema nervoso em geral, que ele é altamente coordenado, principalmente nas fases de desenvolvimento fetal, pelos hormônios da tireoide. Então, hipotireoidismo primário é uma das principais causas de doenças mentais graves, cretinismo e de natimortos também. E quando isso aqui persiste, né, mesmo com tratamento e tudo, o que pode acontecer é os outros casos de hipotireoidismo que a gente já tem comentado. Quando a gente percebe uma incapacidade dessa célula folicular em sintetizar T3 e T4, algo está falhando dentro dela, tem um monte de coisa que pode dar problema, né? Isso eu tinha até prometido para vocês que eu ia explicar a respeito, a gente percebe logo que um coloide aumentado, a região coloidal aumentada. Se esse coloide está aumentado, gente, isso aqui é importante a gente saber interpretar isso, significa o quê? Que essa célula folicular aqui não está trabalhando tanto, ela não consegue trabalhar tanto. Se ela não consegue trabalhar tanto, não está tendo tanta iodação de tirosinas, da tiroglobulina que aconteceria aqui dentro desse colóide, e não está tendo tanta reabsorção do colóide para a secreção do T3 e T4. Se isso não acontece, é como se sobrasse mais colóide, né? Então, quando a gente vê na microscopia isso aqui acontecendo, é um caso claro de hipotireoidismo primário. O que acontece com o TSH? Nesse quadro aqui, o TSH pode até aumentar, ele pode até aumentar e estimular o aumento dessa célula aqui, mas dependendo da causa dela, não vai adiantar de nada. Por isso também que esse bócio pode ser a consequência, aqui até um caso, se eu não me engano, é de natimorto, em que já a própria criança, não é natimorto não, é uma criança com hipotireoidismo. Você vê que tem o desenvolvimento do bócio. O bócio pode ser a consequência ou a própria causa. Aqui cortou, né? Ou a própria causa. Por exemplo, bócio é simplesmente o aumento, né? O aumento pode ser a consequência. A consequência, a gente já viu, que é quando níveis de TSH constantemente altos estimulam essa célula folicular a trabalhar mais, porém, se ela tiver alguma deficiência,
em algum dos seus processos, ela não vai conseguir trabalhar mais, porque a deficiência dela é justamente no trabalho de síntese. Ela só vai aumentar, ela vai aumentar, 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 vai virar um bócio e não vai conseguir secretar mais T3 e T4. Em alguns casos, não. Em alguns casos, o aumento da célula consegue suprir transitoriamente os níveis de T3 e T4. E aqui na imagem ao lado é um exemplo claro do que? De uma célula hipertrofiada, né? A gente vê uma célula hipertrofiada e uma célula uma maior proliferação das células foliculares também. E nesse caso aqui está havendo uma compensação realmente mediante aos estímulos do TSH. Por que eu posso dizer isso? Porque o coloide aqui está quase inexistente, né? Tem bem pouquinho coloide. Se tem pouco colóide, o que, é que a gente já pode supor? Aqui é uma especulação interpretativa mesmo, né? O que, é que a gente já pode, como fisiologista, interpretar aqui? Que se a célula aumentou e o aumento dela veio junto com a diminuição de colóide, isso quer dizer que ela está conseguindo sintetizar T3 e T4. Porém, para ela conseguir sintetizar T3 e T4, foi necessário ela aumentar de tamanho e aumentar de quantidade em resposta ao aumento de TSH, ao ponto de você quase não encontrar mais colóide, porque está tendo tanta reabsorção de colóide, né, para sintetizar T3 e T4, que você quase não encontra. Então, nesse caso aqui, o bócio já foi consequência desse estímulo. Mas o bócio também pode ser a origem do próprio problema, porque ele pode ser simplesmente resultado de uma inflamação, como doenças autoimunes que causam a destruição da própria glândula. Se essa glândula for destruída e ela tiver algum processo complicado, alguma capacidade, uma perda de capacidade de síntese T3, T4, não adianta de nada esse TSH aumentar. Ela pode até aumentar mais ainda de tamanho, mas ela não vai conseguir repor os níveis de T3, T4 mediante ao estímulo do TSH, né? Além disso, pode acontecer infiltração linfocítica mesmo, como no caso de tireoidite de Hashimoto. Não, existe a perda dessa capacidade de síntese T3, T4 também, que dificilmente a longo prazo vai conseguir ser compensada por níveis aumentados de TSH também. Isso aqui é um poço sem fundo, análise clínica de quadros de IP e hipotireoidismo, das várias possibilidades, é muito interessante. Quem tiver mais curiosidade por casos clínicos, isso aqui é qualquer livro de endocrinologia, metade do livro é sobre isso aqui. E, só resumindo o que a gente falou até aqui, para a gente partir para os efeitos, né? A gente partir para o alvo. A gente tem a glândula da tireoide, que secreta T3 e T4, principalmente T4. É nesse nível aqui que acontece o quê? O hipotireoidismo primário, se houver alguma deficiência, alguma incapacidade dessa célula responder a quem? Ao TSH, de forma a secretar T3 e T4. T3 e T4 é quem vai agir nos tecidos e também causa retroalimentação negativa, ó, tá vendo o menuzinho? A retroalimentação negativa tanto no nível adeno-hipofisário como no nível hipotalâmico. É lá do hipotálamo que vem o TRH, o hormônio liberador da tireotrofina. Quem é a tireotrofina? É o hormônio secretado pelos tireotrofos aqui na hipófise anterior, em resposta ao estímulo do TRH, secreta o TSH, que é a tireotrofina que estimula as células foliculares da tireoide a secretar T3 e T4. Esse é o nosso eixo. Finalmente, o T3 e T4 chegando na corrente sanguínea, certo? A gente já viu todo o processo de secreção. Acontece que eles não são hidrofílicos, eles não se diluem, não se dissolvem em água, então eles precisam de proteínas carregadoras. Apesar de eles serem derivados de um aminoácido, mas a mera ligação desses aminoácidos, dessa tirosina, né? Eles são derivados da modificação dessa tirosina que vai ser iodada. Essa iodação confere uma característica hidrofóbica dessa molécula que são T3 e T4. Acontece que a gente tem que imaginar que mesmo essas moléculas sendo hidrofóbicas, uma baixíssima
concentração ainda é possível ser livre, né? Está livre e não ligada à proteína carregadora. Baixíssima mesmo, é menos de 0,1%. Mas é essa fração que a gente chama de fração livre. E é justamente a oscilação nessa fração que é responsável por desencadear a retroalimentação negativa. Então vamos lá. A importância de ser secretado mais T4 e não T3, sendo que a formativa é T3. É o fato de você ter uma reserva circulante, então você tem um outro nível de regulação, além de ter uma reserva circulante para isso, porque esse T4, além de não ser ainda formativa, então você tem como perifericamente, ou seja, na célula-alvo, você tem como regular no nível periférico ainda a ativação desse T4 sem necessitar unicamente do estímulo da célula secretora, né, que está lá na tireoide. Você tem esse nível de regulação e isso também é permitido pelo fato desse T4 estar, entre aspas, guardado no plasma. Por que ele está guardado no plasma? Porque ele está ligado a uma proteína carregadora. O T3, que ainda existe no plasma, também, mesmo sendo bem menos, ele também está ligado à sua proteína carregadora. Principalmente a TBG, mas existem outras também. A albumina sempre vai ser uma carregadora, né? Vocês podem ver que o T4, cerca de 68%, ou seja, a maior parte, né, está ligada à TBG, a principal proteína carregadora sintetizada pelo fígado. Daí você tira a importância da função hepática também em responder em forma de síntese dessas proteínas que funcionam como carregadoras desses hormônios, seja de 20% é a TTR e o restante a albumina e também a lipoproteína de alta densidade também carrega, ainda se liga a algum T4 ou algum T3. A proporção para T3 ainda é mais diferente ainda, 80% do pouco de T3 que ainda existe no plasma, né, 80% está ligado a TBG e bem menos as outras, né? 13% albumina e para o restante. O importante é que a gente vê a quantidade livre, a taxa livre plasmática de T4, que vai ser o responsável por desencadear todo o processo de retroalimentação negativa. É difícil fazer uma média disso aqui, porque os níveis metabólicos, como isso aqui é a longo prazo, podem variar bastante de um indivíduo para o outro, de uma situação metabólica para outra, mas estima-se, isso aqui cada autor vai dizer uma coisa, mas estima-se que cerca de apenas 0,04% da plasmática, da T4 plasmática, esteja livre. Mas isso aqui, justamente por ser tão pouco, se fosse muito, a sensibilidade a isso não ia ser tão grande, né? Justamente por ser tão pouco, é que os sistemas de retroalimentação negativa são tão finos, são tão delicados as oscilações dessa T4 livre plasmática. E para a gente entender o conceito da, da taxa livre da T4, a gente também precisa entender todo aquele conceito que a gente viu sobre a própria fração livre de um hormônio, né? Lembrando, falando a respeito da TBG como a principal proteína carregadora, como é que vocês acham que a concentração plasmática total de uma TBG afetaria a concentração da T4 livre? Eu estou falando da T4 livre. Aqui é só pensar como é uma pergunta até lógica, né? Se por algum motivo a TBG, a quantidade de TBG no plasma aumentar desproporcionalmente a uma quantidade de concentração plasmática de T4 total, é óbvio que a quantidade de T4 livre vai diminuir, porque eu tenho mais proteína carregadora e menos T4 total. Então, mais carregadora e menos total significa que a T4 livre vai diminuir. O inverso também é verdadeiro. Se eu tiver alguma deficiência de síntese de TBG, por exemplo, ou de ação da TBG, a T4 total não tiver correspondendo a essa alteração, né, é óbvio que T4 livre aí vai aumentar também. Claro que tem as outras, se os outros transportadores não forem suficientes para compensar esse estoque plasmático de T4,
esse aumento da T4 livre, dessa fração livre, pode não ter nada a ver com função tiroidiana. É simplesmente a variação, as oscilações na concentração do seu transportador. E isso pode repercutir na retroalimentação negativa? Claro. Se por acaso uma alteração numa TBG, se ela diminuir, por exemplo, alguma deficiência hepática, uma hepatopatia, um hepatopata que está com algum problema na síntese de TBG, fizer essa T4 livre aumentar, esse T4 livre vai ser percebido por todo o eixo hipotálamo-hipófise e, para compensar isso, os níveis de TRH, TSH, tudo isso pode baixar para ser compensado. Então, vai se estipular um novo equilíbrio transitório até que se restabeleça esses níveis de T4 livre. Para a gente retomar aquele conceito que a gente viu na primeira aula do que seria a fração livre do hormônio, que é importante a gente entender porque é essa fração responsável por desencadear as respostas, né? Porque o que está ligado à proteína não vai desencadear resposta nenhuma. A fração livre, além de ser o equilíbrio entre o que é sintetizado pela célula endócrina, liberado pela corrente sanguínea, e o que é degradado, o que é metabolizado pela função hepática e renal, né? Aqui teria mais a ver essa relação entre um e outro, tem mais a ver com a meia-vida desse hormônio, mas a fração livre não depende só da taxa de meia-vida dela, mas também da sua taxa de ligação ao hormônio, ou a taxa de sua ligação à proteína carregadora e ao seu receptor-alvo. No caso do T4, para se ligar ao seu receptor-alvo, ele ainda também depende da conversão periférica de T4 a T3. Então, tudo isso, todos esses eventos influenciarão a fração livre desse hormônio. Existe até uma fórmula para calcular isso, mas não vem ao caso. Aí deixa para as aulas de endocrinologia mesmo. Mas lembra dessa animaçãozinha que a gente viu na primeira aula? Do lado aqui esquerdo, imagine que isso aqui seja o T4 sendo sintetizado. Aqui esse T4 está livre, né, junto com esse aqui que está livre também, mas a grande parte, 98% ou mais, está o que? Ligado à proteína carregadora. Está ocupando a proteína carregadora aqui. Quando esse T4 entra na sua célula-alvo, ele vai ser convertido em T3 para assim se ligar ao seu receptor. Esse processo aqui afetaria, não chega nem a afetar, mas a gente tem que separar por partes, né? Porque o equilíbrio acontece meio que instantaneamente. Mas a reação dele com o receptor afetaria a taxa livre. Sendo que isso não vai acontecer porque eu tenho um estoque desse mesmo hormônio aqui ligado à sua proteína carregadora. Então, no momento que isso aqui acontece, instantaneamente, concomitantemente, essa taxa livre vai o quê? Devido ao fluxo de ação de massas, sinalizar via retroalimentação negativa, que vai provocar tanto que mais que se tenha uma liberação, uma tendência a alguma molécula que esteja ligada à sua proteína carregadora para encontrar esse novo equilíbrio da taxa livre seja liberado e, claro, via retroalimentação negativa vai haver estímulo para a síntese de novas moléculas, né? De novo T4 para repor essa concentração livre, essa taxa livre do hormônio. Essas etapas, uma por uma, não acontecem dessa forma. É tudo ao mesmo tempo. É uma situação tônica. Mas só para a gente entender quais são os eventos. E é essa taxa livre aqui que influencia a retroalimentação negativa. Ok? Compreensão disso é interessante até para interpretar alguns dados clínicos também. Nesse caso aqui, o que está sendo exemplificado é o quê? No início da gestação, o que é que a gente sabe que acontece? Aumenta a HCG. Né? O que se sabe, isso ainda é fruto de estudo, mas já é razoavelmente comprovado que a HCG ela estimula o eixo dos hormônios da tireoide. Ela consiga estimular a própria tireoide de forma direta e de forma indireta via eixo hipotálamo-hipófise também, certo? Acontece que mesmo que haja esse estímulo que vai aumentar de forma a aumentar de grande magnitude mesmo
a produção total de T4, ó, você pode ver que aqui nas primeiras semanas de gestação, que o HCG aumenta, concomitantemente você tem esse aumento do T4 total. Acontece que, de acordo com a função hepática saudável desse indivíduo, né, proporcionalmente a proteína carregadora irá chegar junto também. E o que é que acontece com a T4 livre? Você pode ver que o aumento dela tem um aumentozinho ainda, né? Aqui falando da taxa livre, mas esse aumento não é tão proporcional ao aumento da HCG, mesmo a gente sabendo que a HCG estimulou a tireoide. Por quê? Na verdade, por dois motivos que esse aumento não foi tão grande. Primeiro, porque a TBG, que é a transportadora da T4, não permite com que o T4 livre se altere sozinho, né, acompanhando o T4 total. Mas mais importante ainda é a gente entender como foi esse T4 livre, essa taxa livre do T4, estimulou o que? Via retroalimentação negativa, a tireotrofina. Quem é a tireotrofina, gente? É o TSH. Vocês podem ver aqui que esse decréscimo do TSH, ele correspondeu perfeitamente, diretamente proporcional a esse aumento discreto aqui da taxa livre do T4. Ele não respondeu proporcionalmente a esse grande aumento do T4 total. O T4 total aumentou muito, a tireoide passou a secretar muito T4, mas o que importa para a retroalimentação negativa é o livre. E por que esse livre não aumentou tanto? Porque a proporção do quanto eu tenho de T4 ligado à sua proteína carregadora tem que ser mantida, mesmo que ele aumente. Isso aqui tem que ser mantido. Mas mesmo que isso tenha que ser mantido, houve um estímulo para se produzir mais T4, né? Não é perfeitamente proporcional, mas algum aumento da T4 livre vai acontecer, e esse aumento da taxa livre da T4 estimula a retroalimentação negativa para quê? Para TSH diminuir, e ao longo dessa diminuição, os níveis de T4 vão sendo restabelecidos, e à medida que ele vai se restabelecendo, o próprio TSH se restabelece também. Então, aqui está mais do que provado que quem exerce a retroalimentação negativa é o hormônio livre, mesmo ele sendo tão pouquinho, mesmo ele sendo 0,0 alguma coisa percentual da taxa desse hormônio sendo livre, é ele responsável. E muitos de vocês, quem já pensa mais adiante, né, deve estar pensando, mas se é o T3 que tem a função ativa, por que que aqui o T4 está desencadeando a retroalimentação negativa? Na verdade, gente, esse T4 aqui, para ele desencadear a retroalimentação negativa, tanto no nível hipofisário como hipotalâmico, ele está sendo convertido em T3 também. Os receptores são os mesmos, o receptor é para T3. Porém, esse T4 aqui, ele vira T3. Já isso aqui é proporcional. A gente diz que a retroalimentação é desencadeada pelo T4 livre, mas se a gente quiser ser mais exato ainda, né, nem é exatamente T4 livre. Corresponde à taxa livre de T4, mas o agonista mesmo do processo de retroalimentação negativa é o T3, sendo que não é o T3 circulante, né? É principalmente o T3 que vai ser proveniente desse T4 que vai ser convertido em T3 já dentro da célula. E é lá que a gente vai chegar agora.